Olá, aluno, olá, aluna. Mais um dia, então, nós vamos dar continuidade ao ensino do nível Master da Escola de Teologia Superior Joinville Palharim. E vamos, então, hoje falar da aula de número 10 dos livros poéticos na parte 1, falando, então, especificamente do livro de Jó. Antes, vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade? Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu amor sobre nós. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor tem nos amado todos os dias e cuidado de cada situação, de cada um dos que estão do outro lado da tela, também ouvindo estas aulas e aprendendo de Ti. Cuida, Deus, de cada familiar representado, de cada igreja representada nos 4 cantos da terra. Que o Senhor venha, Pai, fazer a sua boa vontade, perfeita e agradável, não somente hoje, mas para todo sempre. Fala conosco, Deus, de uma forma sobrenatural e que esta palavra, Senhor, venha fazer frutificar-se no nosso coração, dando, Deus, frutos que permanecem. Em tudo nós somos muito mais que gratos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados, então, falando da nossa aula de número 10, nós temos como escritura de abertura o que está lá no livro de Jó. Mas ele sabe o meu caminho, provê-me e sairei como o ouro. Nós vamos estudar então nessa disciplina a respeito dos livros poéticos. E o que é um livro poético, né? O livro poético, ele trata profundamente de assuntos universais da humanidade. É também chamado sapiensais, estes livros. Isso se remete à sabedoria, porque contém sentenças morais descritas neles. A palavra poesia, ela vem do grego poesis, né? E é a arte de escrever em versos. Um pequeno poema é um caráter que desperta o sentimento do belo e uma inspiração, graça. Este é o sentido desse termo. Estes livros que vamos iniciar, então, explanar a partir de hoje, são chamados também, na Tanakh, de Ketubim, que é a terceira seção da Tanakh. E, na sua tradução, são os escritos. E dão um destaque ao gênero, né? Um lugar ao gênero sapiensal, a essa questão da sabedoria. Onde sabedoria é um dom de Deus, desenvolvido prontamente pela experiência e também pela reflexão. A sabedoria, ela vem através das experiências vividas, mas também da reflexão daquilo que se vive. A experiência, né, do cotidiano é uma fonte inesgotável de sabedoria para aquele que anda de olhos abertos, para aquele que está atento ao que está ocorrendo, né? Para aquele que trata a situação, a diversidade com murmuração, possivelmente, fatalmente, não colherá a essência da sabedoria, porque os seus olhos não estão atentos àquela vivência, não estão atentos ao que está ocorrendo à sua volta. Através da poesia, o homem, ele transmite os seus mais profundos e elevados pensamentos, emoções, são descritos através desta forma literária que é a poesia. E aí nós vamos entender aqui que, falando-se de livros poéticos, nós temos aí o total de 5 livros, sendo estes Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que também é chamado de Cântico dos Cânticos. E a respeito desses livros, então, comenta Silva, dentre os 5 livros poéticos da Bíblia, há 3 que são intitulados livros de sabedoria. Dentre esses 3, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então terão no seu conteúdo a preocupação
de trazer ensinos morais, né, voltados à sabedoria. O primeiro nos apresenta sabedoria para aquele que sofre. O segundo ocupa-se da sabedoria para aquele que deseja crescer, frutificar, e isto é sabedoria prática, ok? E o último, né, que é ali o livro de Eclesiastes, ele expõe a sabedoria para aquele que procura a razão da vida ou a vida filosófica. Sem sombra de dúvida, esses livros têm muito a nos ensinar, pois fazem parte da palavra de Deus e conforme está escrito lá em 1 Coríntios 10, 11, na parte B deste versículo, estes estão ali escritos para ser como aviso para nós, para nos avisar, e foram inspirados pelo Espírito Santo. Comecemos então a estudar o primeiro deles, que é o livro de Jó. Então vamos lá, Jó. Segundo muitos teólogos, né, o livro de Jó talvez seja o mais antigo da Bíblia, tá? Então há um entendimento de que Jó fora contemporâneo de Abraão, vivera na mesma época de Abraão. Então logo, este torna-se o livro mais antigo. A história de Jó, ela se passa no período dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. O cerne, né, do livro é a resolução das seguintes perguntas. Então, o nome Jó, o próprio nome Jó, ele era usado por um grande número de semitas, tá? Que são os descendentes de Sem, no início do segundo milênio antes de Cristo. Então, este fato já comprova o período primitivo da carta de Jó, porque este nome já era utilizado nesta ocasião, no segundo milênio antes de Cristo, na data ali dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E qual que é a resolução então, né? Qual que é a pergunta-chave feita neste livro? Por que o justo sofre? Não é por acaso que o livro mais antigo trate de uma questão tão antiga do ser humano. Entender o motivo do sofrimento de uma pessoa boa, nem sempre é fácil entender, né? Todos entendem facilmente que uma pessoa má deva sofrer como forma de retribuição por suas más atitudes. Mas o livro de Jó, ele vai lidar com essa questão e dar a resposta para essa pergunta. Qual pergunta? Por que o justo sofre? Essa é a pergunta-chave que o livro responde. O nome Jó, né, é um título hebraico, né, do livro, e este nome tem possivelmente dois significados. Se derivado da palavra hebraica para perseguição, seu significado é o perseguido. Então lembre-se que o título hebraico, ele tem ali uma característica, né, um pouco diferenciada daquilo que nós temos como os nossos livros que vieram da origem grega, tá? Então, no hebraico, o título do livro, ele tem o significado de o perseguido, tá? Mas é mais provável que a origem seja de uma palavra aramaica para este livro, tá? Então, aqui a gente vê que nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e partes em aramaica. Então, o título do livro, ele tem mais probabilidade de origem na forma aramaica, tá? Significando, então, retornar ou arrepender-se. Se for assim, podemos dizer que o significado do livro de Jó é o arrependimento. Os dois significados se aplicam ao livro. O título grego, Iobe, e o latino também Iobe. O autor de Jó, ele é desconhecido, não se sabe, né, exatamente quem escreveu o livro. E não há qualquer indicação textual. Durante o texto, não há indicações, né, do seu escritor sobre a identidade do escritor. Os comentaristas, entretanto, têm acatado as seguintes sugestões, tá? Então, são sugestões, uma vez que o livro não traz uma referência clara. Quais são essas? Que o próprio Jó tem escrito o livro,
que Eliú, um dos amigos de Jó, escrevera, que Moisés escrevera, tá? Uma vez que Moisés, depois, né, ele veio depois de Abraão, de Isaac e Jacó, mas ele tinha ali informações, talvez possíveis, dos antepassados que lhe contaram essa história, então é possível que Moisés tenha escrito. Alguns acreditam que Salomão, Isaías, Ezequias, Jeremias, Baruque e Esdras, tá? Então estes são algumas opções de escritor, mas a mais provável está sim na característica de Moisés. O cenário cultural não é hebraico e isto pode indicar um autor gentil, pode ter sido uma pessoa fora, né, do clã hebraico. A tradição rabínica é inconsistente, mas a tradição talmúdica sugere que Moisés tenha escrito o livro. A terra de Uz é adjacente de Midian, onde Moisés viveu por 40 anos. Então, a Moisés, por ter vivido em Uz, uma terra próxima a Midian, que fora onde ocorreram os fatos de Jó, possa ter ali aprendido, possa ter ouvido da história de Jó e aí depois escrito esta mesma história. E é concebível que Moisés tenha obtido um registro do diálogo deixado por Jó ou Eliú, tá? Então é importante nós esclarecermos a questão, né, da data em que os fatos ocorreram e a data em que o livro foi escrito. Não há como dar uma data precisa, ok? Mas para os acontecimentos, ou exata, né, para os acontecimentos escritos no livro. Entretanto, alguns fatos indicam uma data para o período patriarcal, ou não muito depois, né, de Abraão. Por exemplo, Jó viveu mais 140 anos depois do ocorrido, depois dessa experiência que ele tivera com Deus. Ele viveu 140 anos depois disso. Ele deteve, né, deve ter vivido cerca de 200 anos no total, entre o período que ele vivenciou a experiência e mais os 140 anos após as bênçãos de Deus sobre a vida dele, ele deu um total de 200 anos. Isso se encaixa no período patriarcal, pois Abraão viveu 175 anos. E aí depois nós vamos ver ao longo da história, né, bíblica, que Deus reduziu, né, a vida humana para até no máximo 120 anos. Então, realmente tem muito mais ligação Jó ter sido contemporâneo, ter vivido a experiência na ocasião de Abraão, que também viveu um longo tempo, teve um longo tempo de vida. A riqueza de Jó era medida em termos de animais, tá? Então, era a forma, né, que os homens se colocavam como prósperos na ocasião de Abraão, através do número de animais que este tinha, ao invés de ouro e prata. Então, não fala-se de ouro e prata nessa ocasião. Assim como Abraão, Isaac e Jacó, Jó era o sacerdote de sua família, oferecia sacrifícios pelos pecados da família, né? Ele orava pelos filhos, sacrificava pelos filhos. Não existem referências a Israel, ao Êxodo, à lei mosaica ou ao tabernáculo. Então não há referências nem assim de forma direta e nem indireta, trazendo experiências sobre o tabernáculo, sobre a lei de Moisés. Então isso nos mostra que este livro foi escrito antes dessas ocorrências. Os caldeus que assassinaram, os servos de Jó, eram nômades e ainda não habitavam em cidades. Jó usa o nome patriarcal de Deus, El Shaddai, poderoso. 31 vezes ele usa esse termo, tá? El Shaddai, o poderoso. Este termo ele é encontrado somente 17 vezes no resto do Antigo Testamento. O raro uso de Yahvé, o Senhor, também sugere uma data pré-mosaica, antes de Moisés, ok? Nós vemos então os primeiros capítulos, né, de Jó, apresentam 4 fatos importantes sobre a vida dele. Quais fatos são esses? Primeiro fato, Jó era próspero, né, a prosperidade de Jó apresentada ali no capítulo 1. A adversidade de Jó é apresentada no capítulo 1 a partir do verso 6. A fidelidade de Jó é vista também no capítulo 1, a partir do verso 20. A miséria de Jó já está descrita ali no capítulo 2, a partir do primeiro verso. Os embates e lutas enfrentadas por Jó levaram
a uma importante transformação em sua vida, pois o homem de depois do processo não é o mesmo de antes. Então ele mudou, né? Nós temos aquela a menção do versículo, né? Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar, né? É uma forma, não é dessa maneira que está escrito, mas é uma forma que nós trazemos aí para o nosso entendimento mais popular. Então, não é possível após o processo o homem se manter da mesma maneira, né? Houve uma mudança. Jó sofreu a perda de toda a sua riqueza e todos os seus filhos num único dia. Pouco tempo depois, a sua saúde foi atacada de tal modo que aparentemente ele nunca se recuperaria. Parecia que era o fim, ele não ia mais ter cura, aparentemente. A tragédia foi tão devastadora que a mulher de Jó chega a dizer a ele para amaldiçoar Deus e morrer. Por fim, seus melhores amigos se achegam a ele para acusá-lo de ter algum pecado secreto que precisava ser confessado a Deus. Então, o que nós vemos aqui como ponto-chave, essa atitude até mesmo dos amigos, né? De estarem buscando em Jó algo de errado para que ele pudesse estar vivendo aquilo. Esse entendimento estava já enraizado no povo de Israel como um princípio, né, de retribuição. Este foi o mandamento, né, para os debates e diálogos na história de Jó. Neste sistema de pensamento, determinava-se que o justo sempre prosperaria e o ímpio sempre sofreria. Então, por que os amigos questionavam? Porque sendo você, Jó, justo, não deveria estar passando por tal sofrimento. Esse sofrimento é característico, esse sofrimento é devido a um ímpio, não a você. Então você está em pecado, você está numa condição de ímpio para viver isso. Este era o raciocínio base devido ao princípio judaico, devido ao princípio do povo de Israel, que tinha isso em mente. Para sofrer, você precisava estar na condição de ímpio. Na condição de justo, você não sofreria de jeito algum, né? Se estava sofrendo, é porque estava em pecado. Então, este tempo, né, de pensamento dominava a cultura do povo de Israel. Mas é preciso lembrar que não é isso que fala o Salmos 37. Eu faço então um desafio, uma pergunta a vocês. Leiam o Salmo 37 e descrevam para mim no comentário dessa ferramenta, né? Qual é o entendimento de vocês acerca do Salmos 37 que mostra a diferença, que mostra que este pensamento israelita não está correto, não está fechado em si. Aí, dentro da palavra, no Salmo 37, o ensinamento que diverge dessa certeza que os israelitas tinham, tudo bem? Então vamos lá, ó. Continuando então. Na época de Jó, acreditava-se que o sofrimento vinha unicamente de Deus. O sofrimento deveria ser proporcional à injustiça do homem e a prosperidade proporcional à sua virtude. Então este pensamento, irmãos, é um pensamento legalista, é um pensamento que traz ali uma garantia de que se você é bom, merece, né, tudo de ótimo, não vai passar por sofrimento, e se você é mau, você merece a maldade vivida. Então, dá ali uma característica de obras, né? Pelas suas obras terá a sua recompensa. E a palavra fala que não são as obras, mas sim a graça, né? Que nos faz aí diferenciados diante de Deus. Aqueles que são filhos e os que não são filhos. E os filhos também passarão por dificuldades, por sofrimento, mas esse sofrimento e essa dificuldade tem um propósito no final dela. E nós vamos ver aqui qual foi o propósito, né, da parte de Deus para Jó. Então, vendo aqui o livro de Jó, ele ensina a lidar com o sofrimento, não que alguém deseje sofrer, mas devemos extrair do sofrimento a instrução para as nossas vidas. E essa instrução produz um fruto pacífico de justiça, conforme está escrito em Hebreus 12:11. Eu vou ler para vocês Hebreus 12:11 e diz assim, ó: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois
produz um fruto pacífico e justiça nos exercitados por ela. Então, depois que o sofrimento passa, você tem ali aquele sentimento, né? Um fruto de passividade, de justiça. Nós nos tornamos pessoas melhores. Então, é sim, muitas das vezes, uma ferramenta da parte de Deus para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos como vaso adornado. O sofrimento, às vezes, é sim necessário para que se tornemos mais, para que nós nos acheguemos mais perto de Deus, para que a gente volte para Ele. Muitas das vezes a gente se perde ao meio do caminho, né? Então, olha aqui o que diz na nossa apostila, na página 3, Sproul. Sproul diz assim, ó: o formato literário de Jó, que consiste de um prólogo em prosa e um diálogo poético e um epílogo também em prosa, não é estranho entre os documentos do Antigo Oriente. O que é um prólogo? No teatro grego, a primeira parte da tragédia em forma de diálogo entre os personagens é chamada de prólogo, tá? Então, no teatro, esse primeiro período ali da tragédia, de uma tragédia, né, de um conto trágico, ele é feito em forma de diálogo entre personagens e chama-se prólogo. O epílogo, ele é uma recapitulação, né, da cena, e o resumo da ação é o desfecho, tá? O epílogo é o desfecho, é o resumo. Mas não há outra obra né, sobre o problema do sofrimento humano, à luz da transcendência de bondade de Deus que se aproxime da profundeza teológica, da satisfação literária e da aplicação prática do livro de Jó. Então, esses escritos, né, eles eram documentos muito característicos dos povos do Oriente, mas depois dessa parte, né, desse livro escrito por Jó, enfim, esse livro falando de Jó, não houve nenhum escrito com o mesmo pesar, com a mesma referência, com a mesma profundeza teológica. A maneira como o livro explora os temas relacionados como o propósito de Deus no sofrimento, então há propósito de Deus no sofrimento humano, desdobra-se como segue. No prólogo, vemos a relação entre Deus e Jó a partir da perspectiva divina. Deus escolhe Jó como um de seus servos sofredores, um instrumento através do qual se alcançará uma vitória espiritual. Observastes meu servo Jó, né, diz Deus a Satanás. Satanás acusa Jó falsamente de servir a Deus por causa de bênçãos materiais. Jó recebe a sublime vocação de permanecer leal a Deus, mesmo quando tudo lhe é tirado e o sofrimento amargo se torna a sua porção diária. Então, o que nós vemos com isso, né? É realmente uma forma até de Deus, né, entender e lapidar como ouro mesmo. Precisa se passar no fogo para que seja refinado. E entender que o propósito de Jó ao servir a Deus não estava nos bens materiais que ele recebera, mas sim em entender quem era, quem sempre será o verdadeiro e poderoso Deus. A sua magnitude, tudo aquilo que Deus representa na terra. Amém? Então, irmãos, respondam os questionários, tá? Nas folhas. Mandem para mim naquele WhatsApp, né? Do WhatsApp que eu já informei para vocês através da ferramenta, tá bom? Continuem ligados nas próximas aulas e vamos manter esse contato e vocês podem também utilizar da ferramenta do comentário, tá bom? Muito obrigada por esse momento, obrigada por estarem me assistindo, obrigada por estarem comigo e fiquem na paz do Senhor Jesus.